Estamos aqui para um painel da Associação dos Advogados. Eu sou Kátia Brembati, jornalista, também sou diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, professora universitária da Universidade Positivo, e recebi esse gentil convite da Associação dos Advogados para mediar e para conversar também, porque jornalista adora dar um pitaco, né, sobre direito ao esquecimento, esse assunto tão importante que tem opiniões divergentes no Brasil e que foi recentemente debatido no STF, no Supremo Tribunal Federal. Eu queria agradecer o convite da Associação dos Advogados para participar desse evento. Eu já participei de outros eventos da associação presenciais, né, na época que a gente conseguia se reunir, aquele calor humano e debater, mas a gente tem que fazer a limonada aí com os limões que a gente tem, e hoje em dia a gente pode aproveitar a oportunidade de fazer esses eventos online para discutir com as pessoas estando em vários lugares do Brasil. Então, temos benefícios, né? Queria falar um pouquinho sobre esse tema e sobre esse convite, né? Esse assunto, ele foi bastante debatido recentemente, como eu mencionei, com essa decisão do STF, que se posicionou contrário a instituir uma espécie de direito ao esquecimento nas decisões judiciais brasileiras, tendo em vista que a gente não tem previsão legal de direito ao esquecimento hoje no Brasil, né? Mas a gente precisa discutir esse assunto porque ele tem sido bastante demandado na justiça, né? Então, há vários pedidos judiciais para que se considere a questão ao direito ao esquecimento. Então, portanto, a gente convidou aqui um grupo de pessoas para falar, e eu gostaria de destacar que é um grupo 100% feminino, né? Tão bom ter mulheres discutindo assuntos que não são só assuntos femininos, assuntos de mulheres, né? Então, estamos aqui para discutir direito ao esquecimento, e eu queria começar apresentando as demais participantes dessa mesa. Queria começar com a Karina Nunes Fritz, que é doutora em Direito Privado pela Universidade Humboldt de Berlim, Alemanha, né? Secretária-geral da Associação Luso-Alemã de Juristas, sediada em Berlim, autora da coluna German Report do Migalhas e professora e parecerista com atuação em contratos civis e comerciais. Muito obrigada pela sua presença, Karina. Já vou te passar a palavra, mas antes gostaria de apresentar a segunda participante da mesa, que é a Thaís Gasparian. Ela é advogada, atua nas áreas de advocacia contenciosa e consultiva, na área de direito civil, relacionado à mídia, à publicidade e à internet, colaboradora frequente da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Em 2020, foi Visiting Scholar da Faculdade de Direito da Universidade de Yale, é mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi chefe de gabinete do Ministério da Justiça e foi membro do Conselho Diretor da Associação dos Advogados de São Paulo. Boa noite, Thaís. Boa noite, Karina. Muito obrigada por aceitar o convite para falar desse assunto. Eu queria inicialmente agradecer à ASP por esse convite, falar da minha felicidade de estar aqui participando com você e com a Thaís, que eu tanto admiro e sempre acompanho na mídia o trabalho dela. E para falar da felicidade também de participar de um painel efetivamente feminino, né? Que eu acho que isso é muito importante para a gente não se limitar àqueles temas clássicos das mulheres, né? De direito de família e sucessões. Vamos falar realmente de temas mais ásperos, né? E o direito ao esquecimento, de fato, ele é um tema relevantíssimo, está na ordem do dia, como você falou, desde essa decisão do STF no recurso extraordinário, né, julgado agora em fevereiro, que envolveu o caso Aida Cury, né, que é um caso proveniente do Rio de Janeiro. E eu começo já dizendo que eu acho que o caso da Aida Cury não foi o caso ideal para se discutir essa questão com repercussão geral, porque se trata de um feminicídio muito importante, um fato histórico que entrou efetivamente para a história da nossa sociedade, principalmente da sociedade brasileira. E ele tinha uma série de peculiaridades que realmente não tinha essa aptidão para refletir a discussão em torno do direito ao esquecimento, que é muito mais complexa.
Basta a gente pensar de início que ele sequer era um caso de direito ao esquecimento na internet, né? Ele é um caso que trata ainda da mídia tradicional, né? Da televisão. Só para relembrar, a Rede Globo exibiu, naquele famoso programa Linha Direta, ela exibiu a história do assassinato da Aida Cury, que foi morta em 1958 no Rio de Janeiro. E os irmãos, então, entraram com ação de perdas e danos, né, devido a essa, devido à apresentação, né, do documentário na TV. O que eu acho, primeiro, desse caso aí da Cury, que eu já falei, primeiro ele é um fato histórico, e aí você já não consegue trabalhar com a figura do direito ao esquecimento, porque o direito ao esquecimento não abarca fatos históricos, né? Nem de relevância social. Em segundo, um dos irmãos da vítima já tinha publicado um livro sobre o caso e, de certa forma, ele colocou a história novamente em cena, no debate público. Então, sou até, de certa forma, contraditório depois entrar com uma ação dizendo que, pedindo indenização pelo sofrimento de ter revivido, né, todo aquela história. Mas daí, ao Supremo concluir pela incompatibilidade do direito ao esquecimento com a nossa Constituição, eu acho que já vai um passo muito grande, já vai um passo muito largo, porque, afinal de contas, o direito ao esquecimento está intrinsecamente relacionado com a necessidade de proteção do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa. Eu não gosto muito de falar da dignidade humana, porque a dignidade já é um tema muito banalizado, né? É um assunto banalizado que a gente usa como pode pirilim-pim-pim para solucionar vários casos. Então, eu nem vou falar da dignidade, mas eu vou falar dos direitos da personalidade, né? Desse livre desenvolvimento da personalidade da pessoa. E eu acho que o direito ao esquecimento está muito relacionado a ele, né? A tese de repercussão geral que acabou sendo fixada, né? A Thais vai destrinchá-la melhor, mas, assim, de um modo geral, o Supremo acabou decidindo, né, que é incompatível com a Constituição. Eu vou ler aqui rapidamente, só para a gente relembrar. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento. Assim é entendido como o poder de obstar, impedir, em razão do decurso do tempo, a divulgação de fatos e dados verídicos, licitamente obtidos e publicados nos meios de comunicação social, sejam eles analógicos e digitais, e aqui eu acho que já acende a primeira luz vermelha, ou pelo menos amarela, né? Meios digitais. E aí continua a tese. Mais eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e informação devem ser analisados caso a caso, a partir de parâmetros constitucionais, principalmente honra, imagem, privacidade e personalidade em geral, né? Então, eu acho que, lendo assim, a tese que acabou sendo fixada, eu acho que a gente pode tirar várias conclusões. A primeira é que o Supremo não pacificou a questão. Dá a impressão de que ele proíbe o direito ao esquecimento na primeira parte e, na segunda parte, ele deixa, eu não vou dizer nenhuma janela aberta, eu acho que ele fecha a porta da frente e deixa dos fundos aberta. Então, eu acho que o direito ao esquecimento vai entrar pela porta dos fundos, para fazer já uma relação, né? Uma brincadeira. Eu acho que não, ele deve entrar pela porta dos fundos, porque foi uma tese que não solucionou o problema, não pacificou, né? E teria sido muito bom se o Supremo tivesse aproveitado a oportunidade para delimitar melhor o conceito de direito ao esquecimento, que todo mundo fala que é um conceito muito amplo. Tem gente que diz até que é um conceito emocional, não é um conceito jurídico, do qual eu discordo, mas, enfim, são opiniões, né, divergentes.
Mas o Supremo poderia ter delimitado mais e restringido mais e dito o que era. Poderia ter fixado os parâmetros, os pressupostos, enfim, né? Agora, o que eu acho que ficou mais problemático, Kátia e Thaís, é que, a meu ver, houve assim, uma percepção um tanto equivocada do que é o direito ao esquecimento, principalmente na doutrina mais abalizada, né? Na doutrina mais avançada lá na Europa. Né? A gente percebe esse descompasso, esse equívoco, quando a gente ouviu, né, em várias falas dos ministros, e de quase todos praticamente, a ideia de censura prévia. Era um direito de apagar o passado, de passar uma borracha no passado, de reescrever a história, né? De proibir as lembranças de fatos que aconteceram na nossa sociedade. Eu recordo que a ministra Carmen Lúcia fez até referência à música da Aquarela do Brasil para dizer que admitir o direito de esquecimento seria como fechar as cortinas do passado, né? Seria até um desaforo jurídico à geração dela, nessa geração que efetivamente lutou pela liberdade no nosso país. Né? E em algum momento ela falava, mas quem vai saber ainda de escravidão, da violência contra a mulher, contra os índios, contra os gays? O problema dessa linha argumentativa é que o direito de esquecimento não visa apagar nada, nem deixar que se fale de fatos históricos ou de fatos de relevância social. Né? Em última análise, a gente percebe um pouco, principalmente lá na doutrina europeia, que há uma tendência de se tutelar apenas fatos ou informações da esfera privada do indivíduo, né? Que perderam a relevância com o decorrer do tempo, né? E além disso, e aí vem o principal argumento, essa republicação, ou então essa permanente disponibilidade, acessibilidade na rede, na internet, interfere gravemente na vida da pessoa ou no desenvolvimento dela, gerando constrangimentos ou embaraços, seja ela os familiares, ou dificultando, se a gente imaginar, a recolocação profissional, a ressocialização, se a gente pensar naqueles casos envolvendo os crimes, né? Ou um simples recomeço de vida, porque eu acho que isso também é um direito fundamental do ser humano, né? Então, eu acho que de início era bom a gente dizer para que não serve o direito do esquecimento. Né? Talvez seja muito mais elucidativo. Então, não serve, por exemplo, para proibir que a imprensa fale sobre o impeachment do Collor, da Dilma, sobre os crimes cometidos na ditadura militar, sobre as perseguições políticas, sobre esse passado histórico, porque são fatos históricos que precisam ser lembrados na sua integralidade para que nós não cometamos erros presentes e futuros. Né? Também não serve, por exemplo, para apagar a notícia de suspeita de corrupção dos envolvidos da Lava Jato, por exemplo, né? Venda de sentença de magistrado, abuso de autoridade de magistrado, escândalos de corrupção envolvendo os políticos e autoridades públicas, ataques à Constituição, à ordem democrática ou ao Supremo, né, como a gente viu no caso daquele deputado que acabou sendo preso. Esses fatos são fatos de interesse social, interesse público. Né? Então, como também é de interesse público aquele caso, por exemplo, daquele parque de diversões que queria o Hopi Hari, né, que queria invocar o direito ao esquecimento para que a imprensa, toda a imprensa brasileira, não mais falasse de um acidente com morte que aconteceu, sei lá, quantos anos atrás. Né? E aqui ainda tem um agravante, é você querer receber a tutela, transferir a tutela da pessoa física natural para a pessoa jurídica. Ainda tem esse agravante, né? Então, de fato, eu acho que para isso não serve o direito ao esquecimento.
não há dúvidas, e a meu ver, e eu acho que essa é uma tendência muito clara lá na Europa, é um posicionamento muito claro na Europa, não há dúvida da importância da liberdade de expressão, tanto da liberdade de expressão como da liberdade de opinião, de informação, tanto para a sociedade como para a nossa democracia, né? Não há dúvida do papel da imprensa, da importância que é você ter uma imprensa livre. Não há dúvidas disso. E não há dúvidas de que a tarefa da imprensa é divulgar informações verdadeiras, né, verdadeiras de interesse social. E, em princípio, né, tem uma decisão muito interessante do Tribunal Constitucional Alemão, que ele coloca, inclusive, o seguinte, ele diz, olha, em princípio, a imprensa é livre para escolher o que publicar, como publicar, quando publicar, por que meio publicar, né? Expressamente, eles dizem, tem uma decisão muito interessante do Tribunal Constitucional que fala isso. E não há dúvida também da importância que é conservar todo esse material, todo esse manancial de informações que a imprensa produz, né? E isso aqui inclui a sua completude, mas também a sua fidedignidade. E aqui eu tenho um pouco de receio, por exemplo, em algumas opiniões que acham que o direito ao esquecimento poderia ser concretizado, por exemplo, com correções de informação no texto original ou com divulgação anonimizada, sabe? Eu tenho um pouco de receio porque é muito importante que a sociedade tenha acesso a esse manancial todo de uma forma completa, né? Para que realmente a gente não corra o risco de alguém reescrever e apagar informações importantes registradas, né? E isso, na verdade, é algo que é do interesse, atende muito mais ao interesse da sociedade do que o interesse das empresas de comunicação, né? Então, assim, em princípio, a meu ver, eu acho que, em tese, nós temos que tolerar divulgações de informações verdadeiras, né? Agora, é claro, isso tem um limite, porque nenhum direito fundamental ele tem validade absoluta. Pode até ser que nos Estados Unidos seja um pouco diferente, mas a nossa tradição do direito continental europeu é diferente. Nós temos uma Carta de Direitos Fundamentais e, a priori, a rigor mesmo, nenhum deles tem uma prioridade absoluta. Se tiver, seria a dignidade humana, né? Mas tudo bem, a gente pode admitir que no caso concreto, que nessa situação do direito ao esquecimento, em princípio, vale a liberdade de expressão, de informação, de opinião. Mas tem casos excepcionais. E esses casos excepcionais, a meu ver, não podem ficar sem solução. E, de certa forma, o Supremo veio e bateu a porta na cara das pessoas nesse sentido. Embora ele tenha deixado a porta do fundo, mas as pessoas vão ter que agora dar a volta, né, para poder entrar. Mas houve uma fechada de porta que eu acho que não foi muito adequada. Né? Se a gente pensar, por exemplo, um caso muito paradigmático, que mostra a necessidade de proteger a pessoa e o livre desenvolvimento dela, a vida da pessoa, né? O caso da chacina da Candelária, por exemplo, que envolveu uma pessoa que foi absolvida no processo e depois de muitos anos, a Rede Globo também relatou esse caso mencionando o nome dele e causando um grande constrangimento, porque a pessoa já tinha mudado de cidade e tal, e aí no dia seguinte aquele constrangimento terrível com os vizinhos, o meio social onde ele vive, né, as pessoas do trabalho, quer dizer, isso eu acho, esse caso, por exemplo, eu acho que o STJ decidiu muito bem, o da chacina da Candelária. Mas vou dar um outro exemplo de como o direito alemão, por exemplo, embora reconhecendo toda a importância da imprensa, né? Como o direito alemão tutela também de uma forma mais enérgica o direito ao esquecimento. Por exemplo, no famoso caso Lebar. O caso Lebar, ele foi um caso muito emblemático, foi o primeiro
praticamente caso julgado do que se chama de direito ao esquecimento, né? Que foi o caso Lebar envolveu um assassinato de alguns soldados lá nessa cidade de Lebar, onde tinha um posto lá do exército, né? E um deles, um dos envolvidos, estava prestes a receber livramento condicional, estava prestes a sair, quando uma emissora de televisão alemã quis fazer um documentário sobre o assassinato. Isso foi em 1973. O que disse o Tribunal Constitucional alemão na época? Disse, não vai poder exibir. Aqui, um detalhe é que o tribunal até admitiu uma medida interditória, de dizer assim, não vai poder ser exibido, em caráter excepcionalíssimo. E, de fato, se tornou exceção. Mas por quê? Porque, naquele momento, naquelas circunstâncias, eles viram que aquilo poderia dificultar exageradamente a ressocialização do condenado na sociedade, né? Já no segundo caso Lebar, que já foi muitos anos depois, em 1996, o outro envolvido no crime tentou impedir a divulgação de outro documentário, mas dessa vez ele perdeu. Ele perdeu por quê? Porque o tribunal entendeu que o documentário não tinha elementos suficientes para identificar os autores. Então, você não tem a potencialidade lesiva tão alta, né? Mas isso mostra como a corte alemã conseguiu, a meu ver, de uma forma muito equilibrada, dosar, de um lado, o pleno desenvolvimento da vida, da personalidade dos condenados, com o outro lado, a liberdade de imprensa e de informação da sociedade, né? Agora, o problema se potencializa imensamente com a internet, né? Porque agora, com a internet, nós temos a situação de que uma notícia está lá por tempo indeterminado, todo mundo pode acessar. E aí, por isso que se diz que a internet nunca esquece, né? Então, eu acho que a internet dificultou muito, agravou muito a discussão do direito ao esquecimento, né? E o STJ, não, perdão, o STF, com a decisão, acabou. Eu acho que, no fundo, ele não se manifestou sobre esses casos de direito ao esquecimento na internet, né? Mas não deixa de ser, a meu ver, negativo ele firmar uma tese dizendo que é incompatível com a Constituição. Porque, veja, no caso concreto, o tribunal alemão disse: eu reconheço o direito ao esquecimento, mas ele não se aplica nesse caso, né? E aí eu trouxe dois casos só para comentar, já me encaminhando para o final, dois casos recentes que foram julgados na Alemanha que mostram, a meu ver, essa solução equilibrada no tratamento do direito ao esquecimento. Os dois não houve o reconhecimento, no caso concreto, do direito ao esquecimento. O primeiro deles foi um caso até que o ministro Fachin e o ministro Gilmar comentaram no voto do direito ao esquecimento. Eu comentei esse caso na coluna do Migalhas, no German Report, e eles citaram esse caso nos votos, né? Ele envolvia um caso bem interessante. Era um caso de um ex-diretor de uma instituição de caridades da Alemanha, né, que é uma instituição muito grande lá, tem uma atuação muito forte no país, e ele era diretor da regional do estado de Frankfurt, da cidade de Hessen. E durante a administração dele, teve um desfalque de 1 milhão de euros nos cofres da Liga Samaritana. E isso causou sérios problemas, porque a instituição não tinha dinheiro sequer para pagar os funcionários, não fez o trabalho assistencial que ela fazia. E o que aconteceu? A central da instituição resolveu intervir na regional de Hessen, em Frankfurt. E ele se afastou. Ele se afastou também alegando problemas de saúde. E as notícias foram parar, a notícia foi parar no jornal, obviamente, né? Então, ele acionou o Google, num primeiro momento, ele pediu para o Google desindexar
aquelas matérias que faziam referência a ele, ao acontecimento. Alegou que eram matérias que envolviam dados sensíveis, porque se tratava de um problema de saúde dele, né? Dizia que ele estava numa clínica e tal, de recuperação, embora a gente não soubesse nem do que se tratava, né? Mas ele alegou. O Google fez algumas desindexações, mas não desindexou tudo. Então, ele entrou com uma ação pedindo o restante das desindexações. E ele acabou perdendo, em última instância, no BGRA, né, que é a corte equivalente ao nosso STJ. Mas o BGRA disse o seguinte: olha, eu reconheço e admito que o direito ao esquecimento é um direito fundamental. É um direito fundamental porque ele é um desdobramento da personalidade, do direito geral da personalidade, que eles chamam na Alemanha. Ele é fundamental para o livre desenvolvimento da pessoa, né? E ele também, de certa forma, decorre da autodeterminação, desse direito à autodeterminação informacional, que a gente tanto fala na Lei de Proteção de Dados, que é, de certa forma, aquele poder que o titular tem de controlar um pouco, né, a coleta e o uso dos seus dados pessoais. Então, é um direito fundamental, não há dúvidas, né? A Corte negou no caso, afirmou no caso que não havia, em princípio, uma prioridade absoluta nem de um nem de outro. Tanto disse que o direito ao esquecimento e o direito à proteção de dados não são direitos absolutos, mas também a liberdade de expressão também não é, né? E fez a ponderação no caso concreto e disse, olha, lamento, mas nesse caso a sociedade alemã tem todo o interesse em saber exatamente o que se passou na regional de Frankfurt, porque isso é um tema que afeta todo mundo, é uma instituição renomada, muito atuante, então a gente tem interesse, né? E também seus dados não foram trabalhados de uma forma muito sensível, porque ninguém sabia o que ele tinha, quanto tempo ele ficou lá, não tinha informação nenhuma, apenas que ele se afastou por questão de doença. Então, essa foi uma decisão que eu achei que foi bem interessante e equilibrada. E a última é recentíssima agora, foi de março desse ano, envolvendo uma questão de plágio, um duplo plágio. Se tratava de uma política, ela é socióloga, jurídica, né? Política, foi membro do parlamento alemão, foi ministra da educação no governo da Angela Merkel, no período de 2005 a 2013. Teve teses de doutorado e de livre-docência citadas pelo Tribunal Constitucional Alemão. Annette Schavan, o nome dela. Em algum momento se descobriu que 41% da tese de doutorado dela era plágio. E 38% da tese de livre-docência também. Resultado, obviamente, ela perdeu os títulos, perdeu postos de titularidade, assim, de professora, tal, e ela se afastou totalmente, se isolou da vida pública, né? Então, ela tinha um jornalista que comentou várias vezes esse problema do plágio dela, e ela entrou com uma ação pedindo que a justiça impedisse esse jornalista de escrever notícias futuras sobre o plágio, mencionando o nome dela. Ele até podia falar sobre o plágio, mas não era para mencionar o nome, né? E aí ela alegou que ela já estava retirada da vida pública, que ela estava com problemas de depressão, aquela coisa toda. Eu acredito que, enfim, esteja, né? Mas, de qualquer forma, tem uma questão do plágio aí, né? E ela ganhou em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça de Frankfurt reformou a decisão e o BGH, que é o STJ alemão, confirmou. Disse que, de fato, não era caso de direito ao esquecimento, né? O tribunal reconheceu expressamente que, de fato, né, não há dúvidas, a publicação de matéria falando o nome dela, citando o nome dela, é claro que isso restringe o seu direito à personalidade, atinge o seu bom nome, não há dúvidas.
mas que há um interesse muito maior da sociedade em saber sobre o plágio, porque o plágio é um problema muito grave. Ele não lesa só o plagiado, ele lesa a comunidade científica, ele lesa a ciência, né? E não dá para você fazer, quer dizer, você torna totalmente sem censura, de certa forma, um plágio que é anonimizado, que você não sabe quem foi, né? E as obras dela não são obras qualquer, foram citadas pelo Tribunal Constitucional. Quer dizer, é uma obra que tem ressonância, está nas bibliotecas, né? Está em circulação e você não vai alertar que houve plágio? Então, o tribunal acentuou isso, né? A prevalência do interesse social, do interesse público em saber que houve efetivamente esse plágio, né? Então, eu acho que o STF poderia ter tomado esse caminho, ter reconhecido, olha, tudo bem, vamos até admitir a prevalência da liberdade de expressão e de informação em princípio, mas nenhum direito é fundamental absoluto. Ele deveria ter reconhecido o direito ao esquecimento, porque isso é uma decorrência lógica da tutela da personalidade da pessoa. Será que eu preciso de lei para isso? Acho que não. Eu estava até brincando aqui, antes da live com a minha filha, eu dizendo, vamos arrumar, que ela é minha assistente de luz e câmera, ela que prepara tudo. Aí ela, mama, você vai falar sobre o quê? Eu falei, vou falar sobre direito de esquecimento. Nossa, e precisa de lei para esquecer? Eu falei, olha, direito de esquecimento não é direito de esquecer tarefa de casa, nem de esquecer a matéria que estudou, tá? Não vem que não tem. E o Supremo já disse que não existe. Então, não vamos alegar direito de esquecimento aqui em casa. Mas, assim, não precisa de lei. O fato de não estar na lei de proteção de dados, como está no regulamento europeu, isso, para mim, não é um empecilho. Muito mais coerente dogmaticamente, porque isso é uma questão também de dogmática de direitos fundamentais, né? Como o ministro Massa acentuou no voto dele. Muito mais coerente seria dizer, não, até admitimos, né, aqui no Brasil, digamos, até admitimos uma prioridade da liberdade de expressão, mas ela não é absoluta, há o direito ao esquecimento e vamos delimitar o conceito, vamos dizer quais são os pressupostos, né? Eu acho que isso teria sido muito melhor do que dizer que o direito ao esquecimento afronta a liberdade de imprensa, de opinião, né? É um risco à história. Veja, a Alemanha dá um bom exemplo também. A democracia alemã, a história alemã, ela não é ameaçada pelo direito ao esquecimento. O Tribunal Constitucional reconhece desde a década de 70. A liberdade de opinião lá e de expressão, se bobear, é muito maior do que a nossa. E lá tem direito ao esquecimento, né? Então, assim, o que ameaça a democracia, de certa forma, além dos seus inimigos internos naturais, é a expansão da liberdade de expressão, como nós temos aí as pessoas fazendo discurso de ódio, ataque à Constituição, defesa do AI-5, alegando o quê? Liberdade de expressão. Agora, é por isso que nós vamos acabar com a liberdade de expressão? De forma alguma, Deus me livre, né? Pelo contrário. Então, assim, não é acabando o direito de esquecimento, não precisa fazer isso, né? E é como eu falei, eu acho que ele vai entrar pela porta dos fundos, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite, me desculpar por ter extrapolado um pouquinho o meu tempo e estou ansiosíssima para ouvir a querida Thaís. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Karina, você efetivamente suscitou muitos pontos, né, muitas questões. A Karina apontou vários questionamentos que vão ser retomados durante a nossa conversa, então, essa diferença entre o digital e o analógico, entre o erro e a informação verídica, né, entre o direito europeu e o direito brasileiro, né, a liberdade de expressão, né, versus a privacidade e o direito à personalidade. Também essa questão de censura, né, de uma suposta lista de assuntos proibidos, né,
a questão do tempo, do decorrer do tempo. Então, só se pode falar de direito ao esquecimento para coisas muito antigas, ou a gente pode falar de direito ao esquecimento para coisas recentes, né? Então, são vários os aspectos que a gente pode abordar e que a gente vai abordar. Algumas das perguntas já vão nessa linha de falar se questões muito conhecidas, né, de personalidades muito polêmicas no mundo principalmente do direito criminal, né, se elas podem ser, de alguma forma, beneficiadas pelo direito ao esquecimento. E para começar a esclarecer algumas das ponderações sobre isso, lembrando que há um leque muito grande de divergências a respeito desse assunto, né, tanto que muitos advogados estão demandando a justiça com questões do direito ao esquecimento que não foram abarcadas ainda na discussão do STF. A gente gostaria de convidar a Thaís para contar, a Thaís Gasparia, para contar um pouquinho, porque ela acompanhou muito de perto a discussão no STF, né? Teve a oportunidade de participar diretamente dessa discussão no STF. Então, eu queria que você contasse para a gente como foi esse processo, Thaís, o que você acompanhou dessa discussão, e se já quiser rebater algumas das ponderações da Karina, que foram muito, muito gentis e educadas, como manda o bom debate, né? Já podemos esquentar aí os tamborins. Muito obrigada, Kátia, agradeço muito a você pela mediação, né? Pela mediação que você está fazendo, agradeço muito a ASP, você leu aí, você falou aí no começo de que eu participei do conselho, né, da Associação dos Advogados de São Paulo, tenho muito orgulho disso, tanto que eu coloco em qualquer breve currículo meu, eu coloco esse item que para mim importantíssimo, é uma associação que faz e fez um trabalho muitíssimo relevante. Eu não estou nem me referindo só a esses encontros que a gente pode ter aqui, que são absolutamente importantes, mas a todo o trabalho que a Associação dos Advogados fez e faz ainda pelos advogados do Estado todo. Então, é uma associação importantíssima. Eu fico muito contente sempre quando eu volto para falar aqui na associação, na ASP, eu fico muito feliz de estar aqui, que eu sinto que é a nossa casa. Agradeço também, então, a Karina pela apresentação. Eu acho que você falou coisas extremamente importantes, você tratou de conceitos que são extremamente relevantes, e você traz para nós aí, com a sua experiência, na Alemanha, né, na Corte Europeia, na Alemanha, sobretudo, você nos traz uma experiência muito relevante e que é exatamente onde a gente tem se debatido, né, onde a gente onde o Brasil tem encontrado aí algumas apoios e, em outros momentos, algumas posições contrárias, né, ao que os nossos tribunais aqui começam a analisar. Eu conheço essas decisões que você falou, eu acho que elas são extremamente relevantes, e eu vou começar aqui conversando um pouquinho com vocês, então, sobre o que você falou mesmo, Karina, que eu concordo plenamente, que não era, esse caso da Ida Cury não era o caso ideal para tratar o assunto, né? De fato, não tem nada a ver, basta dizer que era um caso de direito ao esquecimento que não tem nada para ser esquecido, não tem nada para ser removido, não tem nada, assim, ainda que a gente não tenha no Brasil um conceito do que seja direito ao esquecimento. Então, eu acho que isso daí é uma questão muito, muito grave, e talvez isso daí dê para a decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu particularmente gostei, mas eu concordo com você que ela tem uma fragilidade muito grande. Eu gostei do desfecho total, entendeu? Eu advoguei, né, no caso, na qualidade de representando a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, na qualidade de amigo da corte, no caso. Contrariamente ao direito ao esquecimento.
Então, eu tive uma atuação aí, então, quer dizer, eu gostei do desfecho, vamos dizer assim, mas eu concordo que o desfecho que foi dado ao caso, eu vou falar um pouquinho, com um pouquinho mais de cuidado disso, que eu vou apresentar uma tela para a gente ler, todo mundo, qual foi, como é que ficou consolidado, né, o tema de repercussão geral. Mas eu concordo com você que não era um dado muito bom, a gente não tem esse conceito de direito ao esquecimento no Brasil, então o direito ao esquecimento do Brasil, e eu atuo nessa área, né? Eu advogo para veículos de mídia, mídia tradicional, mídia digital, mídia analógica, mídia impressa. Eu advogo também para alguns provedores de internet. Então, o que nós temos encontrado sempre aqui no Brasil é essa confusão dos conceitos, né, do que vem a ser direito ao esquecimento. Então, ora, o direito ao esquecimento aparece como o direito de desindexar, quando as ordens são dirigidas, então, para as ferramentas de busca, né? Você deu o exemplo do Google, nos casos que você mencionou aí, mas existem outras ferramentas de busca. Então, ora, é a desindexação, ora, você tem os pedidos são de remoção de um conteúdo que está na internet, e essa remoção, muitas vezes, é de conteúdo ou conteúdo atual ou de conteúdo passado, muito tempo passado, né? Porque quando muitos veículos de mídia impressa, eles digitalizaram os seus números passados, então isso daí ficou disponível, né? A Veja fez isso, a Folha de São Paulo fez isso, o Estadão fez isso, o Estado de São Paulo, o jornal, fez isso, e diversos outros veículos fizeram isso. Então, tem os pedidos de remoção de notícias antigas e tem os pedidos de remoção de notícias novas, né, que são aqueles que foram, não sei, publicados no ano passado, no começo do ano, semana passada, então não se tem um tempo. Então, não se sabe exatamente do que a gente está falando. É esquecimento a partir de quando, né? Quando que esse fato deixa de ser relevante para ele não estar mais acessível, né? Ou será que um fato que foi abordado em algum momento pela imprensa, ele deixará de ser relevante? Como é que a gente sabe o que vai deixar de ser relevante nos próximos anos ou não, né? E tem também como conceito, estava mencionando os tipos, né, o conceito de direito ao esquecimento, tem também os pedidos que tratam de proibição de se tratar de um determinado assunto. Essa daí, então, é o que, para mim, é censura, né? Eu acho que todos são tipos de censura, de uma certa forma, mas essa daí, proibir que a imprensa trate de determinado assunto, para mim, então, é o máximo, assim, que eu encontro. E eu entendo, Karina, todas as suas ponderações, e como eu falei, eu acho que você tem a razão nela, você trata de alguns exemplos que são extremamente importantes e relevantes, mas eu só lembro que a nossa situação brasileira ela é muito diferente da situação alemã. Até você falou que você acha que a Alemanha tem muito mais liberdade de expressão e consegue conviver com o direito ao esquecimento, né? Eu acho isso o máximo e eu adoraria que o Brasil fosse caminhando, que nós fôssemos caminhando para esse universo aí, mas é o que nós temos, a nossa situação é outra, então toda a minha fala aqui é baseada na situação, quer dizer, no contexto brasileiro de agora, que nós temos vivido aí nesses últimos anos. Então, é só para falar que esse direito ao esquecimento da família Aida-Curi, desse caso Aida-Curi, ele nem está na internet, ele passou uma vez na televisão, canal aberto, e nunca mais. Eu, por exemplo, que eu representei a Abraja no processo, eu nunca vi esse episódio do Linha Direta.
Eu não consegui ter acesso, porque você pode ficar pesquisando, não sei, eu não pesquisei na Deep Web, porque eu nem tenho acesso à Deep Web, mas não sei se consegue, né, ter esse acesso a esse episódio aí do Linha Direta. Então, é um caso estranho, porque você está esquecendo o quê? O que é? Então, na verdade, esse pedido de esquecimento, nesse caso específico, só para também esclarecer para vocês, ele apareceu no processo quando já tinha acabado a instrução do processo. A instrução do processo é aquele, eu acho que a gente está falando aqui para advogado, vocês sabem melhor do que a instrução, mas só para, enfim, quem não for advogado no caso, mas quando já acabou, as provas já foram produzidas, né? Então, só veio no final, quase em alegações finais, quase já tinha a sentença do caso, que apareceu o pedido, apareceu a questão do direito ao esquecimento. Então, o que fundamentou esse pedido no início era era o pedido de indenização, o pedido de reparação de danos da família. Então, você mencionou, Karina, qual era o caso, o feminicídio, sim, mas era um caso que foi extremamente famoso à época, né? É um caso que foi muito relevante, isso daí tem mais de 60 anos, é verdade, mas foi um caso extremamente importante no sentido de foi noticiado por diversos veículos, enfim, estupraram, né, a menina, e depois que, para esconder isso, tiraram ela de um prédio em Copacabana, quer dizer, daí tinha um corpo no chão, na praia de Copacabana, né? Então, é muito, muito grave e até me espanta que alguém queira esquecer isso. Na verdade, o ideal seria que a gente não esquecesse para não acontecer, né? Como a gente tem visto que tem acontecido tantas vezes, esses casos de feminicídio. Mas então não realmente era um caso ideal, a família buscava uma indenização, a família reclamava que a Globo não pediu autorização, como se, e eu falei isso na minha sustentação oral, e com todo o respeito pela família da Ida Cury, que foi a vítima, com todo o respeito pela dor que eles ainda devem sentir, claro, são os irmãos da Ida Cury que entraram com o processo, mas o que parece é que se tivesse havido um pagamento por essa autorização, que não haveria o que ser esquecido, entendeu? Então, nesse sentido, é que o caso não foi o melhor caso a ser decidido não foi o melhor exemplo de caso para ser decidido. Então, o que nos preocupou nesse assunto, que preocupava a Abrage antes do julgamento, era menos o caso concreto, porque não se tratava de um caso de direito ao esquecimento, enfim, não era um caso assim tão representativa da questão, do que o acolhimento de um conceito. Então, a nossa preocupação era exatamente, a gente não queria que esse conceito fosse acolhido, né? Porque poderia ser acolhido pela roupagem de remoção de conteúdo ofensivo, ou de conteúdo irrelevante, ou conteúdo errado. Tudo isso podia ter essa roupagem, né? E eu acredito, pessoalmente, também expus isso lá na ocasião, que a internet, ela nos propicia uma situação que a mídia impressa não propiciava, que é você poder corrigir ou você poder anotar. Então, eu defendo que até informações erradas, elas devam ser mantidas na rede, com uma nota dizendo, afirmando, essa notícia foi publicada em tal data, e é uma informação errada, a informação correta é essa, o veículo errou, entendeu? Eu acho que isso é interessante, esse tipo de nota. Mesmo matérias ofensivas, eu acho que elas devem ser mantidas
com uma complementação. Por exemplo, se o veículo tivesse sido condenado pela publicação de uma matéria que foi considerada pelo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, ou para o Supremo Tribunal Federal ofensiva, deveria ter uma nota. Essa matéria foi publicada não sei quanto, e depois, posteriormente, por uma ação movida pela pessoa tal, então foi considerada ofensiva por causa dessa matéria, o veículo foi condenado ao pagamento de uma indenização, por exemplo. Então, você coloca o histórico. Eu acho que esse tipo de anotação, eu não estou falando dos casos particulares a que você se referiu, Karina, é claro, mas esse tipo de anotação, eu defendo que seja feito, né? Que eu acho que, então, a internet, ela possibilita tudo isso. Não existe, você pode anotar, você, inclusive, que são anotações importantes para você ter, no futuro, você ter essa memória do que era a nossa sociedade, do que foi nossa sociedade. Né? Imagina se, de repente, acaba o caso, tira-se todos os casos de feminicídio das notícias passadas da internet, vai parecer que o Brasil não tinha caso de feminicídio. Como é que você vai fazer uma pesquisa? Né? A gente costuma dizer, ali no meu escritório, que a internet parece o templo da memória, né? Efetivamente é um templo da memória, e a Constituição Federal, no artigo 216, eu tinha anotado aqui, é o artigo 216, a Constituição Federal, eu estou lendo aqui, tá, gente, porque eu anotei aqui, então, a Constituição Federal, ela protege os arquivos e a memória, né? O artigo 216 estabelece que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial que se referirem à identidade, a ação e a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E ela determina ainda que cabe ao poder público a promoção e a proteção do patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e outras formas de preservação da informação, dos dados. Então, também essa daí era uma argumentação que a gente fez nesse processo, quer dizer, a Constituição Federal, desse jeito, ainda mais que chegou o direito ao esquecimento para ser tratado no Supremo Tribunal Federal, não permite que você simplesmente retire. Né? Fora, eu não estou nem citando aqui todos os dispositivos relativos à liberdade de expressão, que são inúmeros, e, enfim, já tivemos as decisões da ADPF, 130, depois a decisão das biografias. Então, todas essas decisões do Supremo Tribunal estipularam que, inclusive, a liberdade de expressão, ela aparece na Constituição Federal como um sobredireito, né? Como uma primazia sobre outros direitos, e principalmente direitos individuais. Sobretudo porque, como você mesma falou, Karina, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a liberdade de expressão, ela está se referindo ao direito também da sociedade se informar. Então, não se trata apenas de um direito dos veículos de mídia, e muito menos dos jornalistas, né? Porque às vezes se tem uma noção um pouco confusa, no Brasil, de que estão protegendo jornalistas, estão precisando Globo lixo, Folha de São Paulo de esquerda, de direita, o jornal não sei o quê, o Intercept. Então, tem essas acusações, e eu toda hora eu falo, não se está protegendo a um ou a outro, ainda que possa aparecer em um momento ou outro que seja protegendo um ao outro, mas não se está protegendo a um ao outro, e muito menos a uma profissão, uma profissão, que são o jornalismo, os jornalistas, não se está protegendo a eles, e sim protege a sociedade enquanto
que tem direito de obter informações, né? Esse é um direito nosso, um direito coletivo, um direito de nós todos, é um direito individual, mas é um direito também coletivo, né? E nós todos temos o direito de receber informação. Então, a remoção, toda a questão de remoção de conteúdo ou esquecimento, nunca mais se proibir falar de alguém, é uma questão já extremamente difícil só por isso. Mas eu vou acrescentar uma outra dificuldade que a gente tem, e que é a questão de que os tribunais brasileiros, e aí também eu falo que as nossas diferenças do Brasil e da Alemanha são muito grandes, os tribunais brasileiros, eles têm sido instrumentalizados, né, pela utilização, a justiça brasileira, o judiciário, tem sido instrumentalizado por pessoas que querem pedem a remoção de conteúdo. Então, nesse sentido, eu vou tentar aqui dividir, compartilhar uma tela com vocês de uns números que eu tenho, que eu acho que podem ser interessantes para ficar um pouquinho mais claro aqui. Deixa eu só... isso daqui é um dado, é um site, né? Esses dados foram retirados de uma página, de uma plataforma que está na ABRAGE, na Associação Brasileira, no site da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que se chama Ctrl+X. Ctrl+X é porque é o projeto CTRL, né, que é aquele Ctrl, aquele botãozinho, X, né, que é aquele botãozinho do computador, que é o botãozinho que muitas vezes você faz Ctrl+X e você apaga. E eles mapeiam, desde 2010, os pedidos de remoção de conteúdo que são feitos na internet, e aparece nos tribunais e tal. A ABRAGE faz esse mapeamento desde 2010, é extremamente interessante esse site, eu até recomendo que vocês puderem ter um momento ali para vocês olharem, porque você consegue puxar os resultados por diversas questões, por estado, por classe, pessoas que entram com esses pedidos, se são políticos, são partidos políticos, quem consegue as decisões. Então, é muito interessante esse site, muito bem organizado, muito dinâmico, permite uma interação muito grande. E o que mais me espanta assim, nesse levantamento, quando a gente faz, eu trouxe aqui um quadrinho que está preparado para vocês, né? Para vocês verem. Mas olha só, nos anos eleitorais, né? Veja só o aumento do número de pedidos de caso de remoção que a gente tem. Então, tá aí, a gente separou por 2010, 12, 14, 16 e 18 eleições presidenciais, e vocês veem o número, a quantidade, como é diferente esses pedidos de remoção em comparação com os pedidos que são feitos também por partidos políticos em anos não eleitorais. Então, você vê aqui desse lado, aqui tem uma coluna com o ano. Então, nesse primeiro quadrinho, vocês têm os anos eleitorais. No segundo quadrinho, vocês têm os anos não eleitorais. Na segunda coluna, você tem aqueles pedidos que são feitos por políticos e partidos, né? Aqui em cima, nos anos eleitorais, embaixo, nos anos não eleitorais, e aqui os pedidos feitos por outras pessoas. Não há discriminação de quem teria feito esse pedido. Então, você vê, em primeiro lugar, que anos não eleitorais, partidos políticos e políticos praticamente não pedem, não fazem pedidos de remoção. Eles entram com pedidos de remoção em anos eleitorais. Tanto que, em anos não eleitorais, os pedidos de remoção feitos por outras pessoas, por pessoas diversas, são muito maiores, enquanto em anos eleitorais o número de pedidos de remoção, a maior parte, são feitas por partidos e políticos. Então, esse dado, para mim, é muito importante, é isso que eu estava me referindo quando eu falo de instrumentalização. Eu vou parar aqui de dividir, tá? Esse daqui é um quadrinho que eu fiz, se alguém tiver
interesse, eu posso mandar, mas vocês podem fazer facilmente esse levantamento lá no site da Abrage, digitando ali Ctrl+X, CTRL-X. Então, o que me parece, assim, e essa que é a dificuldade, é isso o que a Abrage procurou defender e tentar demonstrar para o Supremo Tribunal Federal para a gente efetivamente não permitir que acontecesse, né? Essa instrumentalização. Então, o direito ao esquecimento no Brasil, ele tem sido usado para tirar do acesso público informações de pessoas públicas. Esse que é o drama, essa que é a questão. Por isso que eu, de uma forma, apesar de compreender o que você fala, Karina, por isso que, de uma forma, eu aplaudi, né? Bom, além do que eu estava esse lado, mas por isso que a gente defendeu, por isso que a Abrage defendeu e eu aplaudi essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o que estava acontecendo é que as portas estavam abertas para que políticos viessem, então o político não quer mais que diga que seja, que aquele caso de corrupção esteja lá na rede, que o caso de que ele teria ofendido não sei quem está lá na rede, tudo que falam mal deles, eles só querem, e eles fazem esses pedidos em anos eleitorais. Olha só a situação, porque justamente nos anos eleitorais que nós, cidadãos, devemos ter maior acesso às informações sobre aquelas pessoas que a gente vai ter que acabar votando, ou não, mas que a gente deve conhecer essas pessoas, né? Então, essa era a construção que estava em jogo, entendeu? Porque eu acho que isso daí fica um pouco mais fácil a gente entender a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse contexto, né? Eu levei esse quadro, porque antes do julgamento do caso, teve uma audiência pública, e na audiência pública eu fiz uma apresentação, e o ministro, e eu pedi para projetar ali no telão do Supremo, esses dados eu levei para serem projetados, daí tem ali como é que faz esse levantamento, como é que a Abrage faz esse levantamento, esse projeto Ctrl+X tal faz, enfim, com uma série de explicações, mas eu levei esse levantamento e o ministro Toffoli, na época, ele me interrompeu ali na minha apresentação oral e falou, será que você pode juntar isso aos autos? Que não estavam, efetivamente, a gente não tinha juntado isso. E eu juntei aos autos esses dados, e que podem ser verificados aí, justamente para demonstrar essa preocupação. Então, é isso que estava em jogo nesse julgamento. Ainda assim, apesar de tudo isso, eu já estou acabando, tá? Eu não quero ficar me estendendo demais aqui, mas ainda assim, eu acho que a gente ainda tem tempo, né, Kátia? Acho que está acabando aí, já vou parar. Eu só gostaria de mostrar, você falou, Karina, você leu o tema de repercussão geral, e eu vou colocar aqui para vocês, mais uma vez, uma telinha aqui, porque eu acho que é importante a gente ver que esse tema de repercussão geral, esse tema, está dando para vocês, Lene, ficou assim redigido, né? Então, é o tema, olha só, o tema é o tema 786 de repercussão geral. Como é que ficou a decisão, ficou redigida? Olha lá, é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, à divulgação de fatos ou dados. Para mim, eu gostaria que a decisão tivesse parado aí. Toda essa parte aqui que eu pus em negrito, ali aqui na apresentação, que agora eu coloco
em vermelho, toda essa parte, para mim, deveria não existir. E foi isso que o ministro Marco Aurélio, ele se opôs nesse julgamento. Vocês lembram, não sei se quem vocês acompanharam ou não, mas o ministro Marco Aurélio se opôs e brigou bastante com com a redação dessa questão, porque deveria ter parado ali, né? Porque fatos ou dados verídicos. Aí já começa toda a discussão do que é dado verídico. E como eu falei para vocês, eu acho que até dados eventualmente errados devam permanecer, né? Desde que, claro, que daí, com um julgamento que tenha, mostrando que aquele dado foi errado, que aquele dado é ofensivo ou alguma coisa assim, que você possa, então, ter anotado aquilo lá. Licitamente obtidos. Ora, o que é licitamente obtidos, né? Hoje em dia a gente tem essa discussão, e teve essa discussão no próprio Supremo Tribunal Federal, por exemplo, por ocasião aqueles diálogos do Telegram que foram divulgados pelo Intercept. Então, foi aquilo lá, a meu ver, aquilo lá foi absolutamente licitamente obtido, porque não foi... sempre a imprensa consegue os dados de uma forma lícita, porque não cabe à imprensa o resguardo desses dados, não é a imprensa. Quando um processo está sob sigilo, ele obriga aos servidores públicos e às partes, ao magistrado. Ele não obriga as pessoas que não integram o processo, né? Muitas vezes eu vejo ali que pessoas falando, mas a imprensa veiculou, eu já trabalhei em processos assim, mas a imprensa veiculou um dado. Eu já fui falar com o magistrado, eu falei, excelência, a imprensa, o veículo X, ele não integra o processo, não integra o litígio. Como é que ele vai saber se esse dado está lá ou não? É claro que ele recebe, né? Então, alguém passa para ele, mas não cabe à imprensa a guarda desses dados. Então, não tem forma ilícita de obtenção dessas informações, a não ser, é claro, que se for o próprio veículo que fizer um grampo na conta de alguém, é claro, mas nós não estamos falando da conta de telefone de alguém, mas daí é outra questão, mas não estamos falando de nenhuma dessas informações, nem esse caso daí, que é o caso mais recente de discussão desse assunto, se tratou disso. E daí vai, com meios de comunicação social analógicos ou digitais, eventuais acessos, então daí vai uma descrição toda, se descreve, deve ser analisado caso a caso, a partir dos parâmetros condicionais, especialmente relativos à proteção da honra, da imagem e da privacidade. Ora, quando os políticos entram com esses pedidos, quando os homens públicos, estou falando políticos, mas estou falando homens, a maior parte são homens públicos, pessoas, homens, mulheres públicas, né? Pessoas que se beneficiaram, se beneficiam, de certa forma, dessa publicidade, né? E muitas vezes essas pessoas alegam isso, está invadindo a minha privacidade, está invadindo a minha honra, porque falou que eu fui objeto de investigação pela Polícia Federal. Bom, mas se a pessoa efetivamente foi objeto de investigação da Polícia Federal, eu não vejo que o problema esteja na notícia, mas sim no que ela eventualmente agiu para ser investigada pela Polícia Federal. Então, enfim, essa parte aqui desse tema 786, que eu acho que é extremamente complicada, e então, parando de compartilhar o dado, já terminando aqui a minha apresentação, assim, nem sei se eu já falei tudo, mas um caso, são casos, é isso que nós entendemos que é um problema, entendeu? Essa decisão que eu aplaudo, eu entendo que ela também não foi favorável. E da mesma maneira que você por uma razão e eu por uma outra, mas eu acho que a gente até concorda, né, Karina, com os objetivos na questão na questão maior que tá envolvida isso tudo. Então, a ideia seria de que toda a questão de esquecimento fosse exceção, né, no Brasil. O Brasil tem um trauma
com relação a esquecimento, né? As coisas, ao que passou, né? Os fatos de regimes autoritários no Brasil foram muito presentes, foram muito recentes ainda, né? A Constituição, você vê, a questão democrática, a questão de 88 é novíssima. Eu sei que tem gente aqui que deve ter nascido depois de 88, mas é novíssima, é extremamente nova, né? Eu vivi isso, eu participei de passeata, eu fui votar para presidente da República a primeira vez, eu já tinha praticamente 30 anos de idade. Então, é todo esse arcabouço que estava presente, eu acho que nesse julgamento. Então, acho que estou à disposição aí para a gente conversar. Obrigada, Thaís, pela explanação. A gente já recebeu várias perguntas, eu vou começar a fazer aqui as perguntas. Só gostaria de fazer uma ponderação aqui, que o Geraldo comentou aqui no chat, não é uma pergunta, então por isso eu vou falar aqui. O Geraldo Agosti Filho disse que é dever da imprensa divulgar o fato que o homem público quer esconder, cumprimento às painelistas. Bom, eu vou passar para as perguntas, mas eu acho que é importante também dar uma perspectiva jornalística, né? Quando me convidaram para esse painel, disseram que era esse o objetivo da minha participação, além da moderação, né? Eu estive dentro de redação de jornal, né? Aquele lugar onde os jornalistas ficam por 20 anos, né? E nesses 20 anos, vi muitas situações envolvendo pedidos dos mais diversos relacionados de alguma forma ao direito ao esquecimento, né? E alguns desses pedidos têm relação com isso que está presente nas perguntas, então eu gostaria de falar um pouquinho disso, porque hoje a sensação que a gente tem, e as nossas duas painelistas deixaram isso bem claro, é que o direito ao esquecimento virou meio que um balaio, onde se coloca um monte de coisa sem definir exatamente do que estamos falando, né? Então, assim, a imprensa erra e precisa se corrigir. De que jeito se corrigir, né? Estamos falando de informações, de direito a esquecer informações, fatos, coisas que efetivamente aconteceram, né? Ou direito a se corrigir, né? Estamos falando de não achar essa informação no Google, não necessariamente apagar dos arquivos, mas não achar no Google, que é principalmente a base da decisão espanhola, que muitas vezes é citada, né? Como uma referência, que tem a ver diretamente com indexação, que não era o que estava sendo discutido no STF. O caso Aida Curi também tem uma questão histórica aí bastante importante, foi citada a relevância histórica do caso em si, mas foi um caso que teve anulação de júri, novo júri, né? E que era uma situação em que a vítima era colocada, de certa forma, como culpada em algumas situações. Então, ele tem uma relevância histórica do ponto de vista da história do judiciário, da história das decisões judiciais, que, independentemente de se passar na imprensa ou não, ela não pode ser esquecida em nenhum lugar, principalmente nas escolas de direito, né? Esse caso precisa ser sempre trazido à tona para mostrar esse turn-off, né? Essa virada de chave também na questão do judiciário. Trazendo um pouquinho para a realidade das redações, situações que eu vi que eu acho que tem a ver com as perguntas, eu gostaria de mencionar aqui, né? Vi situações assim, uma pessoa que se casou, teve a foto publicada na coluna social do jornal, né, com o fulano, né, e depois entra em contato com o jornal dizendo assim, gostaria de apagar essa foto do meu casamento da coluna social, porque não sou mais casada com fulano, né? Tem uma situação de dor aí, de uma separação difícil, né? E as colunas sociais vão para a internet hoje em dia, então não ficam mais lá resguardadas nos arquivos impressos do jornal, como era antigamente, né? Então fica essa questão assim, já vi acontecer, né, esse tipo de pedido, já vi situações assim, a pessoa foi apanhada cometendo um crime, foi divulgada essa informação, essa pessoa pagou, digamos, a sua pena, ela cumpriu a sua pena, pagou a sua dívida com a sociedade e pede para, então, que essa informação seja retirada, também já vi bastante. Vi agora, mais recentemente, situações envolvendo a Lava Jato, pessoas pedindo para não que os seus nomes, suas menções sejam retiradas dos arquivos.
Também vi situações que acho que são importantes para a gente debater, que são situações em que, no indiciamento, no momento do indiciamento, no momento da abertura do inquérito, a pessoa foi citada e depois a pessoa foi absolvida e não houve uma cobertura de imprensa do processo final da absolvição, né? E a pessoa fala assim, olha, eu quero que seja apagado o início porque vocês, inclusive, não deram o final, né? Então, é muito diverso, né? A quantidade de opções, de situações são bem diversas. E eu queria destacar que, à exceção desse caso da Lava Jato, esses outros casos são dos chamados anônimos, que foi o que a doutora Karina mencionou, né, de pessoas que não são muito conhecidas, de casos muito emblemáticos, né, de pessoas que querem, de certa forma, levar a vida normal, sem serem impactadas por isso. E realmente é uma decisão difícil. Eu queria começar a ler as perguntas aqui. A Geisa pergunta: se o Estado, a gente podia combinar, como a gente tem 12 perguntas aqui para responder, a gente podia combinar aqui um bate-bola mais rapidinho, em que cada uma que se sentir à vontade para responder, responde, se achar que não é o seu caso de responder, também só uma responde, né? Então, a Geisa Oliveira Daré pergunta: se o Estado juiz começar a aplicar o direito ao esquecimento, mesmo em fatos históricos, não haveria um enorme prejuízo para a democracia? Vai, Karina, Opa. fala você, começa. Eu estava procurando aqui, cadê o meu mouse? Totalmente. Há, sem dúvida, um grande prejuízo para a democracia, para a história, para a nossa história. Eu gostaria de reafirmar que o direito ao esquecimento, da forma como ele é compreendido pela melhor doutrina no momento, ele não abarca fatos históricos. E ele não abarca, de forma alguma, ele não serve para proteger, como a Thaís mostrou, os políticos que querem retirar conteúdos do ar. Não há a menor dúvida disso. Primeiro, eu acho que muitos desses casos, Thaís, que eles entram com as ações alegando o direito ao esquecimento, o que ele, na verdade, está pleiteando é uma ação de dano moral, porque ele se acha caluniado, injuriado, ou coisa do tipo, né? E eu, pessoalmente, eu tenho uma visão mais restritiva do dano moral para as pessoas públicas, principalmente políticos. Eu acho que o dano moral, quando ele se configura, porque aqui nós já vamos discutir bastante, se as pessoas, as condições para que uma pessoa pública, um político, vamos pegar o exemplo do político, ele sofra o dano moral, porque tem aquele velho ditado: quem está na chuva é para se molhar. Então, se você é uma pessoa pública, você tem que suportar críticas. Você não pode esperar da imprensa ou da sociedade só elogios à sua conduta, né? E se você é envolvido em um escândalo de corrupção, ainda quando você seja inocente, mas isso é um preço que se paga, né? Agora, não dá para ele entrar com um pedido de retirada de conteúdo alegando o direito ao esquecimento, porque não tem os pressupostos do direito ao esquecimento. Por exemplo, um problema da tese fixada é que eu acho que banalizou a questão do tempo, mas o tempo tem uma relevância, porque se diz que, à medida, com o decorrer do tempo, aquele assunto vai perdendo um pouco os assuntos, claro, que não são fatos históricos e que não são de grande relevância social, como é o caso da pessoa comum, se a gente pensar, né? Ele vai perdendo um pouco esse interesse público. O tempo tem uma relevância. Qual é o tempo? Não sabemos. Infelizmente, não sabemos. Não existe uma fórmula mágica, né? Agora, o político que está envolvido em escândalos de corrupção, de lava-jato, ou seja lá o que for, ele não tem essa tutela do direito ao esquecimento. Por quê? Porque é um fato de interesse social. A sociedade tem que saber, inclusive, do histórico do político, para saber em quem votar, como a Thaís falou, né? Mas eu pratiquei aquele crime de corrupção lá atrás, agora virei santo. Tudo bem, mas eu preciso saber que lá atrás você fez, né? Então, eu acho que eu concordo, Thaís, com você, quando você critica essa instrumentalização do direito ao esquecimento para um abuso, na verdade, se a gente for pensar, é um abuso de uma figura jurídica para fins que não são próprios, né?
Eu só acho que não é negando a existência do direito de esquecimento, que a gente vai avançar, porque, afinal de contas, melhor seria se dissesse assim, não, olha, vamos dizer o que é o direito de esquecimento. O direito de esquecimento, ele não abarca fato histórico, ele não abarca fatos de interesses sociais, né? Ele exige ponderação no caso concreto, tem que ser levado em consideração elementos, digamos assim, ele tutela normalmente informações da esfera pessoal da pessoa, né, do titular. Ele não protege sempre, por exemplo, pessoas públicas têm uma tutela, uma esfera de proteção menor, né? Então, sem dúvida, essas questões de lava-jato não são tuteladas, a meu ver, pelo direito do esquecimento. Acho que já foi respondido, né? A pergunta. Foi. Acho que você pode fazer outra, e daí, enfim, a gente vai. Não precisa as duas responderem cada uma, né? Isso. Vamos lá, vamos tentar juntar alguns temas aqui que estão muito semelhantes e têm relação direta, né? Muitas pessoas falando aqui de casos famosos, né? Acho que a gente já abordou, mas é importante deixar bem claro. Então, o Manuel pergunta do caso Susana Richthofen, a Rosilene fala de casos de comoção nacional, de infanticídio. A gente tem um caso no momento em particular, né? Mas a gente já teve outros casos de infanticídio, o caso de Isabela Nardoni, por exemplo, né? Se pergunta aqui também, por exemplo, o Gilson pergunta, mencionando o caso do bandido da luz vermelha, né? Ao pensarmos na possibilidade de exercer o direito ao esquecimento, aqueles que cometeram violências, não estaríamos menosprezando a memória de suas vítimas ou negando fatos ocorridos como fatos históricos? Então, eu queria só, para a gente até saciar essa dúvida, que é uma dúvida da maior parte das perguntas, né? Relacionando a casos de comoção nacional, casos históricos, casos muito famosos, eu queria amarrar essa pergunta com a pergunta do Antônio Carlos, que é assim, em que momento o fato passa a ser de interesse social, ou seja, sai daquela escadinha, né, do corriqueiro e passa a ser de interesse social e, portanto, seria considerado como não abarcado pelo direito ao esquecimento. Posso falar, então? Para responder essa? A gente vai revezando, tá bom, Karina? Olha, é uma questão bem relevante a que você coloca. Eu posso dizer, não sei se vocês vão concordar comigo, mas realmente o que eu penso é o seguinte: o que sai na imprensa, num determinado momento, tem relevância. A relevância, não precisa relevância, não sou eu que tenho que julgar se tem relevância, não é a Karina, não é o Manuel que fez a pergunta, não é o magistrado, não é o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Se a imprensa, se um veículo de comunicação, em algum momento, ele veiculou aquilo, é porque julgou, né? Ele tem uma independência editorial. Ele precisa ter uma independência editorial. Então, o veículo, ele julgou que aquele fato tinha relevância. E tinha relevância, talvez não para você, para mim, mas tinha relevância para aquela comunidade naquele momento em que foi veiculado. Então, a partir do momento, o jornal ele não vai tratar de fatos irrelevantes. Por que ele haveria de noticiar o que não tem relevância? Se não tem relevância, ninguém ia comprar aquele veículo, ninguém ia olhar aquele site de internet, um site que só publica coisas que não são relevantes. Entendeu? Imagina, seria um absurdo. Quase isso. Então, me parece que quando há uma publicação é porque teve relevância. Claro, você pode dizer, mas publicou uma vez uma questão que não dizia nada, não tinha nada a ver. E pode ser, claro, todo mundo pode ter algum deslize, pode ter feito algum erro, mas normalmente a maior parte dos fatos veiculados teve relevância, ou no momento, ou para o local em que aquele veículo circulava, se for veículo de mídia impressa, ou no local
que a apuração dos fatos foi feita, né? Para aquela localidade que a apuração dos fatos foi feita, né? Hoje em dia os veículos são digitais, mas continua existindo uma imprensa local, apesar de ser digital, apesar de você poder ter acesso a qualquer lugar, né? As pessoas, tem umas linhas editoriais que, de repente, vão cobrir a cidade de Limeira. Estou referindo a Limeira porque eu tenho um sócio meu no escritório que é de Limeira e parece que tudo acontece em Limeira. Limeira é importantíssimo. Então, eu brinco com ele. Mas então são fatos que acontecem naquela localidade e alguns veículos então apuram, eles pegam as notícias daquele, né? Abordam as notícias daquela localidade. Então são relevantes naquela localidade. Eu lembro também com esses fatos que podem parecer que não são relevantes, que são aquilo lá que ele chamava em francês, chamava aí no século passado, século retrasado quase, o fait divers, né? Que são os fatos diversos, são os fatos corriqueiros da vida, assim, são os faits divers. Por exemplo, o professor Boris Fausto, vocês conhecem o professor Boris Fausto? Ele é advogado também de formação, eu soube depois que ele é advogado. O professor Boris Fausto, ele fez recentemente um livro, saiu publicado um livro que se chama O Crime da Galeria Cristal. E esse crime da Galeria Cristal, ele refez, ele trouxe à tona um crime que ocorreu na década de 30, porque o Boris Fausto estuda muito os anos 30, e ele, historicamente, pela perspectiva histórica, e no caso ele fez um romance, e ele pegou isso daí com pesquisas, são 3 contos que tem, 3 histórias que tem nesse livro, e o livro chama-se O Crime da Galeria Cristal. Você lê nesse livro, ele pegou esses três casos, esses 3 crimes que aconteceram, tal, ele pegou em jornais da época. Então, ele foi, no começo, provavelmente, em bibliotecas públicas, mas depois ele conseguiu, as coisas já estavam digitalizadas na internet, e ele refez esses crimes. E ele refez esses crimes trazendo questões feministas, porque o crime da Galeria Cristal é o namorado, o antigo noivo de uma mulher que tinha desvirginado ela, que ela tinha perdeu a virgindade com ele, e depois ele sumiu, ele não quis casar com ela. E ela, então, foi lá, das tantas, depois já com outro marido e tal, e assassinou esse cara que tinha, com quem ela tinha, enfim, tido a primeira relação sexual e tinha perdido a virgindade. E é extremamente interessante porque ela defendia, à época, 1930, a gente está falando, que o direito à honra, a honra dela, que era a virgindade, porque naquela época esse era o conceito, né? A mulher sem honra era uma mulher que tinha perdido a virgindade. Ela defendeu, por que os homens podem defender a honra e não precisam, não são condenados por crimes quando eles vão lá e matam uma mulher adúltera, por exemplo, que isso acontecia muito, mas eu que matei um homem que acabou com a minha honra, porque ele não casou com ela, né? Ele desvirginou, por que eu não tenho direito à honra? Por que as mulheres não têm direito a essa honra? A minha honra era a minha virgindade, eu perdi a virgindade. Então, era uma discussão interessantíssima. Imagina se isso tudo não pudesse, porque aquilo lá era um fait divers, era uma coisa que qual que era a importância daquele caso? Nenhuma para hoje, né? Mas muita, ao mesmo tempo, é uma importância enorme. Então, eu acho que todo fato, respondendo à pergunta, me estendi outra vez, mas todo fato que é extremamente, que sai na imprensa, para mim, é um fato que tinha relevância social naquele momento em que saiu para a imprensa. Posso fazer só um contraponto? Trazendo aqui, puxando a brasa para a minha sardinha. Ainda quando eu possa concordar com a Thaís que todo fato seja relevante porque sai na imprensa, mas eu acho que a questão, essa é uma pergunta difícil de dizer, em tese, quando é que o fato perde a relevância? Isso é difícil, porque a gente tem que analisar o caso concreto. E eu vou voltar aqui o exemplo do caso Lebar. O caso Lebar do assassinato dos soldados. Veja, o fato era relevante. Aquela pessoa cometeu um crime, né? Um crime que chocou o país. A notícia continuava relevante, mas a questão é que naquele momento,
passado, foram 2 ou 3 anos, se eu não me engano, naquele momento, a divulgação do veículo, perdão, a divulgação da matéria, do documentário, prejudicava mais a pessoa individualmente do que trazia alguma utilidade para a sociedade. O que eu quero dizer com isso? Que tem determinadas situações em que um fato é relevante, mas se ele causar um estorno tão grande na vida da pessoa, na continuidade da vida dela, do desenvolvimento dela, aqui ele vai ter que ceder. E quando a gente fala no direito de esquecimento, também a gente tem que deixar claro que não é apagar tudo. Eu vou apagar tudo o que existir sobre o meu nome na internet. Não se trata disso. Modernamente, em épocas agora de internet, o que a gente consegue, assim, normalmente, é a desindexação. É você impedir, às vezes, que digitando o nome da pessoa venha sempre aquela matéria que reconduz ao fato, ao crime, por exemplo, né? Isso não significa dizer que a matéria da Folha de São Paulo, que relatou a questão, por exemplo, ou do jornal O Globo, ela vai ser apagada. Não significa dizer isso. Significa apenas dizer que se eu quiser fazer uma busca sobre crimes, por exemplo, eu vou ter que digitar outros dados de busca nos buscadores. Eu não vou digitar só o nome da pessoa e vai aparecer automaticamente. Então, na verdade, a expressão direito a esquecimento, ela também inglória, né? Ela não ajuda muito, porque dá a impressão de que a gente quer apagar tudo, passar a borracha no passado. E não é disso que se trata. É só, no fundo, de dificultar um pouco o acesso, né? E por que dificultar um pouco o acesso? Exatamente para evitar, para proteger a pessoa nesse exato momento da vida dela, para que ela continue, né? E aí, por exemplo, Kátia, só já vou finalizar, o exemplo daquela mulher que se separou. Bem, no caso concreto, a gente teria que ver até que ponto, efetivamente, ela sofre um dano enorme, um constrangimento enorme com a notícia que está lá no site que talvez ninguém nem acesse. Né? A gente teria que analisar isso no caso concreto. Agora, se causar um constrangimento, sei lá, vai que o ex-marido não era das melhores personalidades, né? E você se arrependeu amargamente de ter casado com a criatura. Eu consigo entender que hoje você não queira mais. É só pedir, é só para desindexar no fundo. Não é para apagar a notícia da Caras ou de não sei onde, né? Então, assim, o direito a esquecimento, apesar de ter esse nome inglório, porque na verdade ninguém esquece, mas assim, é só para dificultar um pouquinho, para proteger aquela pessoa num dado momento. Eu só queria fazer essa observação. Ok. Se deixar, a gente fala a noite inteira sobre esse assunto, mas não podemos falar a noite inteira, só que a gente tem várias perguntas e elas são bastante interessantes, então eu gostaria de voltar a alguns dos questionamentos aqui, pedindo por favor, para que a gente pudesse acelerar para tentar responder. Eu sei que a questão é complexa, né? Mas vamos lá. O José Paulo pergunta, na decisão do Supremo, isso tem a ver com o que estava acabando de ser falado, mas tem uma ponderação a mais, né? Na decisão do Supremo, consta que são distintos os conceitos de desindexação e do direito ao esquecimento. Por desindexar, podemos, por exemplo, entender a eliminação do nome da pessoa dos motores de busca, como o Google. Essa desindexação continuaria possível, na opinião de vocês, né, das panelistas, mesmo diante da decisão do Supremo? Esse é o problema da decisão do Supremo. Você não consegue saber o que é. Né? Isso daí é um problema. A Kátia está me pedindo para ser rápida. Eu não vou falar da questão, mas há uma enorme dificuldade dos tribunais e da sociedade civil de decidir os conceitos. A gente precisa ter uma discussão séria sobre os conceitos. Né? O que é direito ao esquecimento é importante. Você está falando de desinformação, notícia falsa, a gente precisa, em outro momento, não aqui, mas a gente fala de notícia falsa, saber o que é notícia falsa.
né? Isso daí precisa ser definido. Os tribunais têm uma dificuldade de definição disso. A gente vive numa desordem conceitual de tudo que se refere à liberdade de expressão no Brasil. Não vou falar mais sobre isso. Qual era a pergunta mesmo, Kátia? Se a decisão do Supremo prejudica a desindexação. Sim, é claro. Não, eu sei, estava brincando. Mas porque Desculpa! Eu estava brincando porque não pode, bom, tergiversar, mas a gente já estava tergiversando aqui. Me parece que eu defendo que também não deva haver desindexação. Eu acho que a questão da desindexação, como a Karina falou, de você restringir um pouco o acesso àquela notícia, àquela informação, eu entendo o lado particular, mas eu acho que não se pode decidir como se fosse passar uma régua. Então, desindexar pode, entendeu? É muito particular, são pouquíssimos os casos que, eventualmente, eu concordaria que pode, entendeu? Claro que a Karina vai trazer aqui os 10 que a gente já teve no mundo, para dar força para... Mas é isso, você tem uma quantidade enorme de casos de desindexação que você acaba trazendo uma dificuldade, impedindo o direito ao acesso a uma informação do público, né, da sociedade civil. E, por esse motivo, eu também sou contra a desindexação. Eu vou só comentar dizendo só o seguinte: tem uma diferença, a doutrina europeia diz que há uma diferença entre o direito ao esquecimento e o direito à desindexação. Se você for olhar a questão sobre o aspecto da proteção de dados, em tese eu posso, como titular dos dados pessoais, eu posso pedir a correção, eu posso pedir o apagamento e eu posso pedir a desindexação. O direito ao esquecimento é uma outra questão. O direito ao esquecimento você tem que ter um decurso do tempo, você tem que ter também, você tem que demonstrar que aquela notícia hoje é um grande estorvo, dificulta o desenvolvimento da sua personalidade. Os pressupostos são diferentes para correção, por exemplo, de proteção de dados, né, de dados pessoais. Então, há uma diferença, embora, por exemplo, o ministro Gilmar, no voto, ele até diga que não gosta da expressão direito ao esquecimento, mas ele usa o direito ao apagamento, à desindexação. Eu acho que ele fala alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu só queria relembrar, só para finalizar, é que eu acho que tanto um como o outro, ele decorrem de um direito maior, que é o direito à autodeterminação da pessoa. Isso é um tema, Thaís, que eu acho que a gente vai ter que enfrentar e discutir. O que é autodeterminação? Né? E quais são os poderes que me dão essa autodeterminação informacional, por exemplo. Né? Então, eu acho que os dois conceitos são diferentes um pouco, embora eles tenham uma raiz comum, e eu acho que o Supremo não impediu a desindexação. Vamos lá. A Carolina pergunta: em casos que não forem de repercussão nacional e que também a pessoa não tenha feito nada que a tirasse do anonimato, seria possível a evocação deste direito ao esquecimento? Em relação ao preso, visto o arcabouço que é o sistema prisional brasileiro, também poderá se valer este instituto? Eu queria emendar a pergunta para vocês responderem duas juntinhas, que acho que vai ficar mais dinâmico para a gente se encaminhar para o final, porque realmente tem mais perguntas. Tivemos no Brasil, em 94, o caso da escola base aqui em São Paulo. O André pergunta: foi um caso de grande relevância midiática e culminou com danos severos aos envolvidos e gerou questionamento sobre a responsabilidade da imprensa. Onde eu tenho uma família destruída por uma acusação absurda e, ao mesmo que é necessário um lembrete de uma conduta lesiva por parte da imprensa. Como fazer esse equilíbrio e decidir qual valor é mais importante para a sociedade? Só questões filosóficas complexas, né? Para serem respondidas em 1 minuto. Eu vou deixar a questão da escola base para a Thaís. Vou deixar a batata quente para você. Eu vou dizer o seguinte: o anonimato, normalmente, a pessoa que se coloca no anonimato, ou que está no anonimato, ela tem uma proteção maior do que a pessoa que está
no palco, digamos assim, né? E ela, obviamente, ela pode se socorrer do direito ao esquecimento exatamente por isso, né? Se ela demonstrar os pressupostos, né? Houve aquela notícia, transcorreu um determinado tempo, mesmo assim continua aquela notícia a me perseguir de tal forma que isso atrapalha o desenvolvimento da minha vida. É a mesma resposta para o preso, né? A situação do preso é muito mais sensível, porque ele precisa efetivamente de ressocialização, né? Então, eu acho isso. Já a pessoa, e aí eu acho que foi também um problema do caso da Aida Cury, não sei se Thaís vai concordar, porque o irmão dela publicou um livro, né? Ele publicou um livro, então, assim, ele se coloca em cena de novo e vai querer o direito ao esquecimento. Aí eu acho que é incoerente, né? Mas se você se retirou totalmente, né? E a pessoa é anônima, né? E consegue demonstrar que aquela notícia atrapalha efetivamente a sua vida, aí eu acho que cabe o direito de esquecimento. Para falar rapidamente da escola de base, eu acho que foi o André que fez essa pergunta, eu não entendi, André, se você, se a sua família esteve envolvida aí no assunto ou não, mas eu, independentemente disso... Acho que ele quis dizer, Thaís, desculpa, que a família, né, da escola teve... Tá. Então, o problema, eu converso, eu atuei em diversas, profissionalmente, né, em diversas questões judiciais sobre a escola de base, e o problema, eu acho que pouca gente sabe, né, que ficou essa coisa, a imprensa julgou, fez um julgamento moral dessas pessoas, acusou sem ter provas, tal. O que as pessoas não sabem é que teve abordagens muito sérias sobre esse assunto, né, sobre a escola de base. E a primeira notícia que veio de que as crianças teriam sido abusadas, vieram com base em um laudo do Instituto Médico Legal. É um instituto, eu tenho esse laudo. Eu conheço esse laudo. Esse laudo do Instituto Médico Legal falava que as crianças foram examinadas e elas tinham sido abusadas, apresentavam sinais de abuso sexual, né? Então, as primeiras notícias foram feitas com base em uma informação que tinha sido veiculada pelo Estado. O Estado havia veiculado aquela informação, né? Daí fala, o delegado falou, não podia confiar no delegado. Sim, o delegado queria palco, queria notícia, mas ele também é uma pessoa, é um representante do Estado ali. E o laudo do Instituto Médico Legal falava, então, claro que tem daí a ter uma abordagem que foi satírica, que foi irônica, que foi desrespeitosa pela matéria, é uma coisa errada. Mas você julgar todas as matérias, como tem sido um erro da imprensa, não é bem assim, depende, porque alguns veículos deram uma notícia com base em informações que tinham sido veiculadas pelo Estado. Depois o IML fez um outro laudo. Bom, a informação, o jornal, ele não pode ficar esperando o desfecho do caso para daí noticiar. Então, imagina que no Brasil, com a lentidão do judiciário, ele vai esperar 3 anos, 10, 12 para daí noticiar o que aconteceu? Não pode, né? Eles vão aí, não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer no momento seguinte. Eles noticiam no timing que tem. Então, nesse caso, por exemplo, o timing, houve um laudo que falava que as crianças tinham sido abusadas. Então, foi um problema. Vamos nos encaminhando para o final. A Nívia já faz um comentário dizendo que gostou demais do assunto e que quer continuação, viu, pessoal da Associação de Advogados? Queremos continuação, tanto que a gente está aqui ainda falando sobre esse assunto, mas precisamos ir para o final aqui, né? Tem 2 perguntas, uma é anônima e a outra é da Renata, não, desculpa, perdão, sobre a questão de mídias sociais, né, que a gente não falou sobre mídias sociais. Então, a pergunta anônima aqui, se uma pessoa se expõe por livre e espontânea vontade nas redes sociais, com o objetivo de ter exposição e divulgação de suas atividades, utilizando fotos e imagens eventualmente vulgares, por exemplo, e dessa exposição lhe traz coisas inicialmente bônus, mas depois uma exposição, um prejuízo, né,
ela poderia ingressar com algum tipo de direito ao esquecimento? E daí tem uma outra questão de mídias sociais, deixa eu só fazer, foi o Kleinaldo que perguntou qual a opinião de vocês sobre a aplicação desse direito nas mídias sociais. Afinal, as pessoas agora se veem como mídias comunicadoras e atacam, mentem e excluem covardemente quem pensa diferente, inclusive por interesses, né, agendas de interesses não expostas aos seus seguidores. Aplica-se às mídias sociais quando a própria pessoa se expõe ou quando a outra pessoa expõe outra pessoa? Como é que fica isso? Mídia, só vou falar rapidamente. A mídia social, você teria, ou tem, na maior parte delas, eu estou falando aqui Facebook, LinkedIn, essas daí são mais Twitter, você teria o poder de apagar a informação. Então, você próprio pode remover aquela informação. Para aquelas plataformas que não permitem o apagamento de uma informação, eu acho que se a pessoa quer apagar uma informação que ela própria postou, ela tem esse direito. Né? Ela pode pedir, então, para o veículo, porque isso daí nem precisa de direito ao esquecimento, não se trata de direito ao esquecimento, não é isso. É a pessoa não querer que uma informação que ela pôs, que continue sendo veiculada. Então, ela pode pedir para essa colocar, e ainda mais porque tem todo esse caráter de vida privada, de intimidade e tal. Eu também acho que tem uma questão muito importante aí, que muitas vezes as mídias sociais são usadas pela imprensa, que pega uma fotografia de uma pessoa tal e coloca em outro contexto. Isso eu acho errado também. Acho que os veículos que fazem isso devem ser penalizados por tirar do contexto. Então, pega uma fotografia de um juiz na praia para falar que o juiz não trabalha. É errado. É errado, porque o juiz estava lá na praia, claro, todo mundo pode ir à praia, todo mundo pode ter fé, não é essa a questão. Então, eu acho que são questões muito controversas, e a gente acaba aí batendo até num outro tópico, que pode ser um tópico até de um outro evento, que é a regulação dessas redes sociais, né? Que tem toda essa questão que agora está na ordem do dia, né? Eu concordo com a Thaís também. Não tenho nem o que nada a acrescentar, mas acho que é isso mesmo. Ok. A gente tem mais perguntas aqui. A Renata fala assim: creio que seja mais uma colocação que propriamente uma pergunta, mas ela menciona uma situação que é bastante emblemática e tem a ver um pouco com o que a Thaís mencionou, que é o caso da Fabiola flagrada no motel, né? Que virou um caso de todo mundo conhece no Brasil, e ela pergunta assim, dizendo que há algumas situações que viram de conhecimentos públicos sem ter o interesse público. Na outra parte aqui, algumas pessoas perguntam uma coisa que a gente já comentou, mas queria só que vocês finalizassem com isso. Se um investigado que depois que foi absolvido tem o direito de pedir a exclusão de matérias que envolvam seus nomes. Posso começar então, Thaís? Eu acho que essa questão do investigado, eu acho que sim, decorrido um tempo, né? Decorrido um tempo do acontecido, porque assim, a gente querer que um fato aconteça num determinado dia e no dia seguinte pedir o direito de esquecimento, não é aplicar o direito de esquecimento. O que você está querendo é outra coisa. Mas o direito de esquecimento, ele tem que ter esse transcurso do tempo e esse entrave ao seu desenvolvimento da sua vida. Então, assim, no caso do investigado que foi absolvido, que é um pouco o caso da chacina da Candelária, eu acho que o STJ, naquele caso, ele decidiu com muita propriedade, no sentido de dizer que ele tinha esse direito ao esquecimento. Até porque não é uma pessoa que saiu de cena, é uma pessoa anônima, que só queria ter a vida dele em paz e não ser mais envolvido naquele incidente, né? Então, Karina, eu acho que... só queria complementar que o Manuel pergunta e como fica no caso de condenação, mas quando terminou já a condenação, quando a pessoa já cumpriu a pena. Bem, eu acho que é a mesma coisa. A gente tem até aquela proteção lá no Código Penal que depois de 2 anos você pode até pedir
impedir, né, informações sobre seus registros, né? Mas independente dele ter sido condenado ou não, dele ter sido absolvido ou não, eu acho que nos dois casos, transcorrido um determinado tempo e impedindo a pessoa de levar uma vida normal, né, digamos assim, de desenvolver a sua vida, eu acho que é razoável você aplicar o direito de esquecimento para permitir um recomeço, né? Em ambas situações. Eu acho que, só para finalizar, porque eu acho que a gente ainda vai ter mais consideração, Kátia, para a gente, um minutinho, ou já posso finalizar agora? Se puder fazer as considerações, que a gente já passou do tempo. Já passou. Então, eu vou só fazer minhas considerações dizendo o seguinte, eu acho que a gente tem muito que discutir ainda o direito de esquecimento. Tem que discutir, estudar, para a gente delimitar o que é direito ao esquecimento, o que é direito à desindexação, o que é indenização por dano moral, por ofensa à honra, coisa do tipo, né? Mas delimitar o que é o direito ao esquecimento. Eu só acho que o Supremo não poderia ter dito que isso é incompatível com a Constituição, porque, a meu ver, eu acho que incompatível é a decisão do Supremo com a Constituição de dizer que não há um direito de esquecimento, né? E para quem está interessado no tema, no dia 26, vou já aproveitar só para fazer um anúnciozinho, no dia 26, eu vou participar de um evento organizado pela Embaixada da Alemanha com o professor Jörg Neuner, que é o atualizador da obra do Karl Arendts, que é um grande civilista alemão, muito conhecido aqui no Brasil, e o Neuner vai tratar sobre direito ao esquecimento. Então, lá ele vai vai trazer, obviamente, uma visão europeia, mas é bem instrutivo o evento, vai ser bem interessante, vai ser no site da Embaixada. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer da minha felicidade imensa de estar aqui com vocês e agradecer a Thaís por esse debate tão franco e super interessante que foi travado aqui hoje. Muito obrigada também ao público pela audiência. Nós que agradecemos, né? Agradeço em nome da Associação dos Advogados. A gente acabou estendendo o debate porque as pessoas estão perguntando, porque tem muita gente na sala, então, em respeito até às pessoas que estão perguntando, estão interessadas no assunto, a gente manteve o debate, mas uma hora a gente vai ter que encerrar, então eu passo a palavra para a Thaís, para ela fazer um comentário final e suas considerações. Thaís. Obrigada, Kátia, Karina. Só para... Eu discordo. Eu acho que a questão, o direito penal, né, que a Karina ela menciona e que você pode tirar dos registros, é verdade. Existe essa questão de proteção do indivíduo, é verdade. Mas se essa notícia foi para a imprensa em algum momento, ela deve permanecer, o arquivo deve permanecer, né? Eu acho que é a exceção quando isso é extremamente rara, né? É uma exceção efetivamente, né? Então, então não diz respeito, esse dispositivo do Código Penal não diz respeito à imprensa, por exemplo. Diz respeito aos registros públicos, né? Que deve tirar, mas não diz respeito à imprensa. Mas eu concordo plenamente com a preocupação da Karina, e eu concordo principalmente com a colocação dela de que a gente precisa discutir isso, né? Não é só isso, Karina, que eu acho que a gente precisa discutir aqui no Brasil. A gente precisa discutir no Brasil qual é a expressão que a gente quer ver protegida. A gente fala de liberdade de expressão, qual é a expressão que a gente quer ver protegida, né? Qual que é essa liberdade? O que a sociedade entende por isso? A gente não pode ser comandado, não é o tribunal, não é o judiciário que tem o poder de dizer o que deve ser esquecido, o que não deve ser esquecido, né? A sociedade que tem que resolver. Essa discussão tem que ser uma discussão pública, pública e constante, até ter um amadurecimento da sociedade sobre todas essas questões. Eu acho que isso é o que falta, é isso que está retratado nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, de um lado para você, de um outro para mim, mas é o que está retratado, né? Porque é justamente essa confusão, essa desordem que eu mencionei.
E também agradeço, claro, à Associação dos Advogados por essa conversa deliciosa que a gente teve aqui, que nós pudemos ter aqui. Muito obrigada pelas perguntas, né, para todo mundo, e a Kátia também para a moderação. Então, muito obrigada a todos e a todas que ficaram aqui participando desse debate, pelas perguntas, como a Thaís mencionou, bem interessantes as perguntas, e com certeza vamos voltar a esse assunto, né? Vai ficar aí a provocação para voltar a esse assunto. Eu agradeço a oportunidade, já peço desculpa pela mediação um pouco mais informal, né? Os advogados estão sempre acostumados com uma certa formalidade, mas a ideia era fazer um bate-papo mesmo. E uma boa noite a todos e a todas.